E aí, meu irmão, minha irmã, generais do reino de Deus, marechal de guerra, como é que vocês estão? Mais um dia aí pra nós, mais uma oportunidade para viver o sobrenatural. Se você tá vivo, irmão, é porque Deus confia em você, hein? Se você tá vivo, é porque Deus te deu mais uma oportunidade para você viver e desfrutar do melhor dessa terra. É um pouco estranho falar disso, né? Desfrutar do melhor dessa terra, porque no Brasil a gente tem a teologia da prosperidade. Rapaz, isso aí é pesado, hein? O diabo foi tão astuto que ele instalou uma teologia da prosperidade para criar escassez e vitimismo e pobreza no meio da igreja. Realmente tem um pessoal que abusa disso aí, né? De dinheiro e quer o dinheiro a mais do que Deus e acaba que faz do dinheiro o Deus deles. Mas a gente está aprendendo na sabedoria que a prosperidade vem de Deus. Só Deus pode dar a prosperidade. Se eu não me engano, foi Provérbios, foi no 16 que a gente leu isso. Só Deus que dá a prosperidade. Então tem a prosperidade que é Deus que dá. Tem a riqueza, que é tudo que o dinheiro não pode comprar. E por último tem o dinheiro. Então tem pessoas que desvirtuaram isso. E é interessante porque quando você alcança a prosperidade de Deus, alcança a riqueza que vem da prosperidade, o que é riqueza? Tudo que o dinheiro não pode comprar. Aí você vai entender o que Deus falou com Moisés, uma terra que mana leite e mel. É aqui na terra. Ontem eu falei isso, algumas irmãs aí ficaram até um pouco nervosas. Eu percebi que elas estavam um pouco furiosas. Ah, mas você não acredita no arrebatamento? Você não acredita que Jerusalém vai voltar? Mano, vai ter o tempo disso acontecer no mundo físico. Mas Jesus já veio. Jerusalém já está aqui, é você na terra. Entendeu? Já é para você estar desfrutando. Já é para você estar vivendo numa terra que mana leite e mel. Tá, então não tem sofrimento? Tem, irmão. A sua carne tem sofrimento. Só que Deus deixou para você um reino que fala que existe uma paz que excede todo entendimento. Então, se você tem acesso à paz que excede todo entendimento, qual sofrimento vai te abalar? Como é que você vive sofrendo? Não existe isso, mano. Para quem serve Jesus, não tem esse sofrimento. Por quê? Porque a gente leu em Provérbios 15:15. Para o tolo, para o ímpio, todo dia é difícil, todo dia é dia de reclamação, todo dia é de sofrimento. Mas para o sábio, para o justo, para quem acessou Jesus, todo dia é um banquete. Então como é que você tem um sofrimento que você vive reclamando da sua vida se tem um banquete todo dia na sua mesa? Não, tá, mas nós estamos passando dificuldade, não está tendo comida aqui na mesa. Não é essa mesa que eu estou falando, não. A mesa chama agora. O banquete é um presente, chama o presente, o agora. Todo dia Deus colocou um presente na sua mão. O que você faz quando você recebe o presente? Você tem que desembrulhar o presente e ver o que está dentro. Só que não, o tolo pega o presente, chuta ele, empurra ele e continua na murmuração do passado dele e repetindo o passado. E quando você repete o passado, você só repete as coisas ruins. Quando você repete o passado, você só fica trazendo o medo, as angústias, a depressão, a tristeza, a má água aqui do passado e fica trazendo isso para o agora. E aí o que vai acontecer? Realmente sua vida é uma miséria mesmo, sua vida é sofrimento atrás de sofrimento. Porque veio uns teólogos aí e ensinou errado sobre prosperidade, você não entendeu que prosperidade vem de Deus, você não entende que riqueza não se compra com dinheiro, e você acha que tudo é dinheiro e ainda acha que o dinheiro é do capeta. Aí você vai e não sabe dominar sobre o dinheiro, não sabe gerar recursos, não sabe crescer empresa, não sabe empreender, vive sem dinheiro, a sua esposa não tem dinheiro nem para fazer uns cílios, nem uma unha, não tem dinheiro para comprar comida dentro de casa, aí a vida vira uma desgraça mesmo. Sabe por quê? Porque você não acessou a salvação, não acionou a graça e não está governando na terra. Se você não está governando na terra, você está vivendo a vida para agradar os outros. Se você vive a vida para agradar os outros, você é um bonzinho. Se você é um bonzinho, você tem dificuldade financeira, sua esposa, você está com problema no seu casamento, os seus filhos estão com raiva de você. Que vida miserável é essa?
Tá, como que resolve? Acorda para a vida, irmão. Vai cuidar da sua vida. Vai entender quem é Deus de verdade. Vai entender quem é você de verdade, que até agora você não sabe quem é você. O último vídeo que saiu aí foi eu falando do seu cérebro. 86 bilhões de neurônios, cada neurônio com capacidade entre 1.000 e 10.000 conexões. Uma máquina que em um segundo, o computador mais rápido da Terra em 2015 demora 30 minutos para fazer o processamento. Você acha que você é burra. Nossa, mano. Eu sou burro, porque o meu pai falou que eu era burro. Não, porque eu entornei um copo de água num papel que era importante para ele, me chamou de burro. Aí você acreditou que era burro, você é burra. Nossa. Meu amigo, você não sabe quem você é, irmão. Você não sabe o poder que está aí dentro de você. Você não sabe o que é ser uma imagem e semelhança de Deus. Por que você não sabe? Porque você está indo nos lugares errados, está ouvindo as pessoas erradas, está andando com as pessoas erradas. Salomão gastou mais de 10 capítulos falando com a gente. Para de andar com os tolos. Para de caminhar do lado de gente tola. Por que, Tades? Porque um dos seus superpoderes, tá... minha filha, meu filho, o seu maior poder chama consciência e foco. Quando você aciona a sua consciência e foco, você vai ver que você tem vários poderes. E um dos seus poderes mais perigosos chama neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? O tempo todo você está sendo moldado, ou você está transmitindo sinal ou recebendo sinal. Significa que é impossível você desativar isso. Então, se você anda com 3 idiotas, adivinha? Você vai ser o 4º idiota. Se você anda com 3 caras que acham que dinheiro é do inferno, você vai ser o 4º cara que acha que dinheiro é do inferno. Se você anda com 3 caras que é preguiçoso, você vai ser o 4º preguiçoso. Agora, se você anda com 3 sábios, tá, mas não tem ninguém sábio aqui perto de mim. Então não anda com ninguém, conecta em 3 pessoas no YouTube, no TikTok e ouve só elas. Para de ouvir esse monte de gente. Para de ver esse monte de gente. Para de ficar gastando sua vida com um monte de gente. Gasta só com 3. Pega 3 sábios e abandona todo mundo. Thales, eu não posso abandonar todo mundo. Então você nunca vai virar árvore. Você vai ser semente pro resto da vida. Porque não tem como a semente ser semente aqui na mão com 1 milhão de sementes. Ser árvore, né? Ela vai ser semente o resto da vida. Ela não consegue abandonar as outras sementinhas. Como que faz para a semente virar árvore? Tem que sair de perto de todo mundo, tem que cavar um buraco no chão e colocar ela lá embaixo. Solidão, pressão, mais umidade, aquela treta que vai acontecer ali. Se ela não morrer, não cresce. Aí se ela morrer, elas passam daqui para a graça. Se passou para a graça, continuou na insistência, acionou o reino. Acionou o reino, acontece a árvore crescendo? Não. Aí continua descendo, criando raízes, aprofundando, criando ramificações. Depois nasce a árvore. Aí quando nasce a árvore, nossa, cresceu do nada. Nossa, é sorte demais. Fulano tem sorte mesmo. Vocês vão ver na minha vida aí. Na hora que o pau estourar de verdade, agora só tá os primeiros brotinhos aparecendo. Um monte de carro, as casas, aí começa a aparecer, daqui a pouco os carros vão subindo de nível, a casa vai subindo de nível, agora eu tô começando a vender casa. Aí eu sou, nossa, o cara tá montando prédio, da onde que veio esse cara? Não viu os 5 anos que eu passei aqui sozinho, aprofundando, cavucando, orando, em oração, pedindo verdade, abandonando mentiras, deixando pessoas para trás, ressignificando o personagem dentro de mim, abandonando esse personagem. É assim que você também. Então presta atenção, hoje é dia 20, nós vamos ler Provérbios 20 aqui. Provérbios 20 fala assim, ó: quem bebe demais fica barulhento, caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca vai ser sábio. Tem alguém com problema de bebida? Atenção. Salomão está falando aqui, ó, que ele é barulhento, caçoa dos outros. Escravo da bebida nunca vai ser salvo. Algum amigo seu é escravo da bebida? Salomão está te convidando, abandona, deixa para trás, mas ele precisa de mim, coitadinho. E eu que tenho que todo dia lá buscar ele e levar para casa dele, bonzinho. Vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos e abandona esses amigos bêbados seu. Enquanto você não fazer isso, você vai continuar sendo bonzinho. O bonzinho tem problema financeiro. Você vai continuar com problema financeiro, problema dentro de casa, sua esposa brigando com você. Como é que você vai ser um homem de verdade?
Não, mas eu não bebo, Tato. Você não entendeu? Eu não bebo. É ele que bebe. E o seu bonzinho que fica lá cuidando ele. Enquanto você tiver um bonzinho, enquanto ele tiver um bonzinho para levar ele para casa, ele pode ir beber todos e ficar perdido mesmo. Você está ajudando ainda na bebida dele. Imagina se o patrão do filho pródigo fosse bonzinho, irmão. O filho pródigo estava lá, queria as bolotas do porco, ele não deu. O patrão não deu. Falou, não, você merece. Você quer comer? Compra sua comida, rapaz. Vai trabalhar direito. Você trabalha aí, para de gastar seu dia com mulher e vai comprar comida para você. Eu tô te dando dinheiro. Mas se ele fosse bonzinho, não, filho pródigo, pode comer as bolotas. Não, vem aqui dentro de casa, eu vou te dar pão também. Não, não precisa morar na rua, não. Vou te colocar aqui dentro da minha casa, tem um quartinho aqui. Deus ia descer e ia fulminar aquele cara. Porque Deus tinha um propósito pro filho pródigo. E o bonzinho atrapalha Deus. Eu vi falando isso aqui com vocês. O bonzinho é pior do que o ímpio. O bonzinho atrapalha os projetos de Deus. Você está sendo bonzinho, não, ele é bêbado, eu que tenho que levar ele em casa. Continua. Ele tem que bater a cabeça numa quina e ficar uns 4 dias no hospital para ele falar, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? E acordar. Só que você não deixa as coisas ruins chegar na vida dele. Chama consequência. A gente leu na aula ontem, Provérbios 19, que o pai que ama o filho, ele castiga, ele corrige. O que é corrigir? É se deixar a consequência chegar na lata do seu filho. Se você não deixa a consequência bater no seu filho, ele vai crescer um inconsequente. O que é um inconsequente? É alguém rebelde. Então é a mesma coisa, o bonzinho, não, tadinho do meu menininho, só tem 7 anos, vem cá menininho, coloca ele debaixo da saia, você vai ver esse menino crescer. E depois que ele fala do filho, ele vai falar justamente de consequências. Se você não ensinar as crianças, se você não ensinar todo mundo ao seu redor, se você não entender que tem consequências as suas atitudes, você cresce com rebeldia, você cresce com inconsequência, você cresce sendo um tolo, você não desenvolve. Porque o maior problema para o desenvolvimento é a falta de responsabilidades. O que é o inconsequente? É alguém que não assumiu suas responsabilidades. Porque quando você entende que tem uma consequência se você separar da sua esposa, você vai assumir sua responsabilidade de ser um homem de verdade. Quando a mulher entende que tem uma consequência pesadíssima de abandonar um casamento, ela vai começar a orar para o marido dela converter, porque o marido dela é um idiota, mas Deus avisou para não casar com ele. O marido dela é um preguiçoso, mas Deus avisou, sai de perto dos preguiçosos. Você foi lá e casou com um preguiçoso. Salomão está avisando, não fica perto das pessoas que bebem, elas nunca vão ser sábias. Você foi lá e casou com um beberrão. E agora, Taz, abandona? Não, mano, minha filha, você não sabe o que é a consequência de abandonar um casamento. É uma consequência pro resto da vida. Ai, tá, mas eu já abandonei. Então a gente tem como tratar isso, tem como resolver? Não, ele ainda não tá com outra, ele até tá com outra, mas eu não tô com ninguém. Talvez tem como resolver. Só de você pensar para responder quer dizer que tem como resolver. Como é que resolve, Tati? Você tem que matar o homem que ele era. Ó, eu vou lá com a arma matar ele. Não, você tem que orar até ele se transformar. Fica aí o filme Quarto de Guerra para vocês. Provérbios 20, verso 2. A raiva do rei é como o rugido do leão. Quem provoca o rei arrisca sua vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogio. Salomão falou aqui acho que é no 16, é melhor você dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Conquistar uma cidade naquela época era se tornar milionário. Ou seja, ele está falando, é melhor você saber quem você é. Entender disso que o Thales está falando para você na live, é melhor você entender e controlar isso do que você conquistar uma cidade. Porque entrar na briga é fácil, irmão. Sair brigando com todo mundo é fácil. Agora, você ficar fora da briga é que é difícil. Por quê? Porque é a sua carne. Você tem 3 personagens dentro de você. Eu gosto de chamar Gnu porque meu personagem é Gnu. Se você olhar Jesus, por exemplo, o personagem de baixo dele chama ovelha. O personagem do meio de Jesus é igual ao meu, igual ao seu, chama leão. O personagem de cima chama águia. Deus só fala com a águia. A águia que comunica com o leão é que domina aqui. Se for ovelha ou se for gnu, eu gosto de chamar gnu. Tem gente que fala búfalo, touro, não importa. Cada um tem seu personagem aqui embaixo. O meu é gnu. Então presta atenção, o gnu ele ama briga. O gnu só quer saber de confusão. O gnu só quer saber de dormir. O gnu é preguiçoso. Todo mundo tem o preguiçoso dentro dele. Só que tem um leão em cima. Você está governando essa preguiça sua? Tem gente que é tão preguiçoso que o animal dele aqui de baixo já é um bicho preguiça. Então presta atenção nas coisas que eu estou falando com vocês. Esse animal aqui ele não tem que mandar.
Ele não tem que governar, porque se ele está governando, você está saindo aí transando com qualquer homem. Você está saindo aí transando com qualquer mulher. Você nem entendeu que a sua energia mais poderosa do seu corpo chama tônus vital. Está justamente aqui na genitália. E aí você é homem, está jogando a energia no ralo. Você é homem, está fazendo pacto de sangue com qualquer mulher. E você não sabia que sexo é pacto de sangue? Ah, não, ela tem HIV, transmite para você, porque o HIV está no sangue dela. Você sabia que não tem como acessar o mundo espiritual sem fazer alguma oferenda de sangue? Toda vez que você faz um sexo, é o mundo espiritual se manifestando. Você não sabia, né? Tá faltando sabedoria nessa cabeça sua. Então você tem que aprender a controlar essas emoções. Você tem que aprender a controlar esse animal de baixo. Porque enquanto você não controlar esse animal de baixo, você não vai merecer elogios. Você não vai andar na presença dos sábios. Porque o cara é sábio, ele sabe tudo, Thales. Não, o sábio aprende o tempo todo. Mas uma coisa eu posso te garantir. Se ele é sábio é porque ele não está andando com gente idiota. Se ele é sábio é porque ele não está andando com tolo. Se ele é sábio é porque ele não aguenta ouvir reclamação no ouvido dele. Se ele é sábio é porque ele está controlando um pouquinho esse gnu aqui embaixo, esse animal aqui embaixo. Não precisa controlar tudo para ser sábio, mas você precisa perceber quando o gnu está agindo. Tem vozes da sua cabeça, eu já te revelo, nas lives da consciência eu te mostro as vozes da sua cabeça, isso aí até a ciência já chegou aí. Sabe qual que é a conclusão da ciência das vozes da sua cabeça? Inclusive está falando agora, enquanto eu estou explicando para vocês, que ela é doentia e repetitiva. E o problema, você acredita que é essa voz. Você não sabia que você não é a voz da sua cabeça? Eu vou te revelar. Você não é a voz da sua cabeça, amigo, amiga. Você não é a voz da sua cabeça. Tem um monte de voz falando na sua cabeça e você nem é elas. E aí essas vozes vivem querendo elogio dos outros. Essas vozes vivem falando aqui o demoninho e o anjinho da sua cabeça. Já viu no desenho? Que eles ficam mostrando um demoninho e um anjinho? A pergunta é, quem você está escolhendo? O gnu, ele representa essa parte do demoninho, só quer saber de sexo, só quer saber de pornografia, só quer saber de dormir, um preguiçoso de mão cheia, não quer saber de nada bom, é o gnu. Aí Paulo vai falar, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo da morte? Porque o bem, o anjinho que fica aqui falando, eu não faço as coisas que ele fala, mas o mal que eu não quero fazer, esse vive fazendo. Paulo já era sábio, já estava observando as duas vozes e falando, essa voz aqui está dominando, eu preciso matar esse gnu, eu preciso esmurrar o meu corpo. Paulo falou, eu esmurro o meu corpo. Ele estava dando soco nele? Não, amiga, ele estava pegando o gnu, que o gnu é mais forte que o leão. Você sabia que o búfalo é mais forte que o leão? Só que o leão tem mais autoridade. Então essa parte de baixo é mais forte que você. E se você não souber dominar ela com a autoridade da águia, amigo, aonde você vai varar? Vai perder seu casamento, nunca vai ter um casamento, nunca vai parar com uma mulher, nunca vai chegar num 1 milhão por mês, nunca vai chegar num 1 milhão por ano, nunca vai ter uma vida de verdade, vai continuar nessa vida de sofrimento, de tristeza. Sua vida é muito ruim mesmo, é o gnu que está dominando isso aí. Como é que você vai acionar o governo do leão? Vai ver se a vida do leão é ruim. A vida do búfalo é ruim, ele tem que ficar comendo capim lá todo dia, capim, o mesmo gosto, não muda comida, não muda nada, o leão muda o cardápio. Agora o gnu, nossa, que vida ruim, vive com medo dos outros. Essa é a sua vida, é ele que está reinando. Agora põe o governo no leão e fica olhando para a águia, você vai ver se a vida não vai melhorar. O lavrador preguiçoso, de novo, preguiçoso, tem 3 personagens no provérbio, preguiçoso, tolo e o sábio. O lavrador preguiçoso, que não ara suas terras no tempo certo, não dará nada para colher. Ou seja, ai Thales, não tem dinheiro, ai Thales, minha vida é triste, ai Thales, isso é um preguiçoso, irmão. Desculpa a sinceridade, mas eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para falar a verdade. Qual que é a verdade? Você é um preguiçoso. Tá, mas não fala isso. Eu trabalho 8 horas por dia. Parabéns. Você está no seu trabalho aí, trabalhando 8 horas por dia. Eu já estou com um resultado top. Eu acordo 6 horas da manhã e eu estou dormindo quase 2 horas da manhã para me fazer o meu resultado aumentar. Isso é você deixar de ser preguiçoso. Agora não, você trabalha 8 horas por dia e nem é isso, porque lá no seu trabalho você fica enrolando, você faz 1 hora de café da manhã, 2 horas de almoço, mas 1 hora de café à tarde e fala que trabalha 8 horas, nem 8 horas você trabalha. Vai dar um jeito de arrumar um produto para você vender. Não tem como ficar rico sem vender. Não tem como vender sem ter um produto. Você nem sabe qual que é seu produto. Não, Thales, não tem produto, eu trabalho para um patrão, então seu produto é você.
Seu produto é sua hora. Você nem isso sabe. Como é que você vai ficar rico mesmo de dinheiro? Não tem como ter dinheiro. Um preguiçoso desse não ara a terra. Você quer colher? O dinheiro, eu tô cansado de falar com vocês, gente. O dinheiro é racional. O dinheiro é só seguir os princípios que você vai ter dinheiro. Qual que é os princípios do dinheiro? Ara a terra que você vai ter colheita. Faz o plantio que vai crescer. Rega a terra que vai crescer. Só que não quero regar. Não quero trabalhar mais do que 8 horas. Não, porque eu tenho que ter minha vida. Eu tenho que ter meu tempo para ver um filme. Eu tenho que ter 2 horas no sofá para ver minha série. Meu Deus, a série está invadindo até sua hora de trabalho. Coitado do seu patrão. Nem você está se pagando. E eu vou te contar uma coisa. Não é seu patrão que paga seu salário. O dia que seu patrão vê que ele está pagando seu salário, ele vai te mandar embora. Você não sabia disso, não? Quem paga seu salário é você. Você tem tanto recurso. Salomão falou aqui, ó, o pobre, o plantio dele é bom, só que ele não consegue enxergar. Então você está trabalhando e ganhando o dinheiro do seu salário. Porque quem está pagando seu salário é você e ainda está dando uma gorjeta pro seu patrão. Sempre tive a mente escassa, não proposta. Se tiver a mente escassa, não proposta. Não tem como prosperar com a mente escassa. Inclusive, assim, escassez vem do diabo. Você sabia disso? Não, tá dizendo teologia da prosperidade. Não, isso é a Bíblia. Prosperidade vem de Deus. O oposto de prosperidade é escassez. Escassez não é de Deus. É simples assim. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo. Os pensamentos, as vozes da cabeça, são como água em poço fundo. Mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Sabe como manipular os pensamentos. Sabe como dominar os pensamentos. Qual que é o problema do seu? Eu fico revelando todo dia aqui, às 21 horas, eu faço a live da consciência. Tá, qual é os dias que você não faz a live da consciência? Quando eu estou desfrutando com minha família. Sábado e domingo é sagrado, irmão. Sou da minha família. Eles é em primeiro lugar. Porque eu vi falando com vocês, enquanto eu estiver bem, me amando, dominando sobre mim, a minha casa estiver edificada, aí eu venho aqui às 21 horas falar com vocês sobre consciência. Na consciência eu te ensino justamente isso aqui, ó, a inteligência, o conhecimento certo para você mexer nas vozes da sua cabeça, o conhecimento certo para você modificar o personagem, o conhecimento certo, a ferramenta certa para você deixar de ser esse personagem. Thales, eu quero assistir, tá aí salvo, vai no TikTok, as capas azul é da consciência. Tudo que é da consciência tem a capa azul. Thales, tem um lugar que está organizado? Você vai no link da bio do TikTok. Tá lá, YouTube. É o terceiro link de cima para baixo. YouTube. No YouTube tá lá, Lives da Consciência. Tudo organizado. É só você descer ali e aprender a tirar a água desse poço. Tá bem? Todos dizem que são bons e fiéis. Mas tente achar alguém que realmente seja. Nossa, isso aqui é pesado, hein, Salomão? Agora você pegou pesado. Todo mundo tá certo, irmão. Todo mundo é bonzinho. Todo mundo tá correto. Mas tente achar alguém que realmente seja. Tá, mas como é que eu acho alguém que realmente seja? Então eu vou traduzir para você na palavra de Jesus. Toda árvore, eles ficam falando, a árvore é boa, eu sou árvore boa, eu sou justo, eu sou honesto. Aí Jesus fala assim, olha os frutos. Você conhece a árvore pelos frutos. Para de olhar para a árvore, olha os frutos. Porque toda árvore é bonita, tá aqui os cachos, mas olha o fruto da árvore. O pastor vive tirando as coisas do filho dele e dando para os outros. É um bonzinho de mão cheia, vai te ensinar a ser bonzinho. O pastor vive falando as coisas certas, mas você olha por trás e está fazendo a coisa errada. É melhor você achar um outro pastor. Tá, você é contra o pastor de jeito nenhum, eu tenho um pastor bacana. E aquele pastor meu ali, eu vou atrás dele enquanto ele estiver por aqui. Por quê? Porque eu vejo para ele, eu vejo um fruto, almas. Ele ama a alma de verdade. Eu aprendi a amar almas por causa do meu pastor. Cara, na hora que eu vi o amor que ele tinha por alma, eu falei, caraca, eu não amo alma, velho. Eu não amo, como é que pode esse cara amar tanto alma assim? Aí eu fui, mudei minha oração, comecei, Jesus, eu tenho que amar a alma. E agora eu tô começando a enxergar coisas sobre almas e tô aqui falando com vocês porque Deus começou a me dar amor por vocês. Deus me mostrou o que é minha casa, como que eu edifico ela, e na hora que eu vejo minha casa edificada, olho para vocês, um monte de gente com a casa destruída,
o templo de Deus sendo profanado e a ira acende em mim. Outro dia eu tava até aqui, a mulher falou, não fica com raiva não, para de ficar nervoso na hora de falar, mano, acende minha ira na hora. Por quê? Eu fui orar, Deus falando com esse negócio de amar a alma. Agora eu olho para vocês, eu acendo minha ira quando eu vejo o capeta fazendo ruaça com vocês. O demônio fazendo vocês de café da manhã, o almoço dele todo dia vai para sua casa jantar. O que é o jantar do diabo? Você, seus filhos. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado, porque a sabedoria está ali ajudando ele. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Não peque, irmão, sou pastor. Não peque, irmão, sou diácono. Não, aqui na igreja não tem pecador, não. Aí chega alguém tatuado, não, você não pode entrar porque você é pecador, mas ele sobe no púlpito em pecado. Presta atenção que eu vou falar com você. Não existe nenhum pastor na terra que sobe no púlpito sem ter pecado aquele dia. Não, mas ele pregou 6 horas da manhã, tá? 6 horas da manhã já pecou. Presta atenção. Não tem como um pastor subir para pregar sem ter pecado naquele dia. Não estou falando sem ter pecado. Naquele dia ele pecou. A maioria das pregações, se durar mais de 30 minutos, ele pecou em cima do púlpito. Presta atenção. Tem pecado que a gente nem sabe que é pecado. Então como é que você fala que você não tem pecado? Eu acho que é Tiago que fala isso. Se alguém fala que não tem pecado, já está pecando. Porque é um mentiroso. O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta ou boa. Não, Taz, é só uma criança. Vai nessa. A natureza de Adão já cresce dentro da criança. A criança já nasce em rebeldia, irmão. Não, tá, mas é o bebê, é inocente. Jesus falou que vai pro céu por causa da falta de maturidade. Mas o pecado já tá lá. Tem 3 aninhos. Meu filho é interessante. Eu tenho 2 filhos. Uma menina de 5, um menininho de 3 e agora tem um bebezinho que vai nascer nesses próximos meses. O meu menininho, ele tá lá brincando, maravilha. Chega a irmã dele com um brinquedo, ele quer o brinquedo da mão dela. E bate nela por causa do brinquedo da mão dela. Ela é maior, ela cede. Já algumas vezes eu vi ela ceder. Não, filho, irmão, toma aqui o brinquedo, aí ela pega outro. Aí ele larga o brinquedo, que é o que está na mão dela. Porque inveja, já está dentro dele. Ele não quer o dele, ele quer o dela. Então, desde criança eu já estou vendo, esse aqui tem inveja, tem que tratar ele. Não, você vai brincar porque é seu. Aí eu já vou na irmã dele, a irmã dele já é bonzinha. Tira da mão dela e já dá para ele. Já tá o espírito do bonzinho dentro da menininha de 5 aninhos. Tá lá em casa. Eu já fico, você não vai tirar o seu para dar para ele não. Ele que se lasque, ele vai ficar brincando com aquele ali. Chora, você pode chorar. Então você vai chorar que eu vou te dar uma corriãozada. Você quer chorar de corriãozada? Tem corrião e chinelo aqui em casa. Pirraça lá em casa é corrião e chinelo. Bateu na mamãe, corrião e chinelo. O resto é perder ponto. Perdeu ponto, perde brinquedo, perde tem uma guloseima. Eu sempre deixo um pirulito lá em casa, que é a melhor coisa. Você não precisa bater na criança. Deixa um pirulito, deixa uma bolachinha lá. Se perder ponto, não come. Se perder ponto, não vai no parque com o papai. Meu filho, você não precisa bater nos seus filhos. Só você fazer o sistema de pontuação. Agora, pirraça, bater nas pessoas, na mamãe, no papai, é chinelo e corrião. Presta atenção, Salomão ensina isso aqui, tem que ter correção. Aí eu falo com ele, você vai chorar? Se você chorar, então você vai chorar porque você apanhou do chinelo ou do corrião. Pode ser? Para de chorar na hora. É incrível o milagre que acontece com a criança. Só que não, você não é autoridade nem na sua vida, nem na sua casa, nem com seus filhos e está querendo crescer na vida. Deus vai derramar muita coisa em você mesmo. Um péssimo exemplo não pode ser um homem de Deus. O homem de Deus, ele é exemplo dentro de casa e está querendo falar no púlpito. Pelo amor de Deus, irmão. O Senhor nos deu olhos para ver, ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Então, eu estou muito pobre aqui, está faltando dinheiro. Está gastando seu tempo dormindo. Está trabalhando só 8 horas por dia. Você trabalhar só 8 horas por dia, irmão, é o básico. Tá, eu estou trabalhando 11 horas por dia, continuo pobre, porque você está trabalhando com a força do braço. Você está precisando pedir revelação para o Senhor, os planos dele. Nos planos do Senhor, com 4... irmão, eu trabalho, tem uma empresa minha, que eu trabalho 4 horas por semana. Ela me dá 2.500 euros por mês.
Eu trabalho 4 horas por semana, só trabalho amanhã, terça-feira. Toda terça-feira eu paro nessa empresa, 4 horas trabalho nela. E nesse dia que eu trabalho 4 horas, eu vou até de noite trabalhando, mas pedindo sabedoria a Deus. Deus me deu essa empresa. É só você pedir Ele que Ele vai te dar também. Tem gente trabalhando o mês inteiro, 11 horas por dia aqui em Portugal, que tá ganhando 1.800. Eu trabalho 4 horas por semana, ganho 2.500. Numa empresa. Então o que está faltando? Não é só trabalhar. Primeiro, abandonar a preguiça. Segundo, pedir a Deus sabedoria. Não tem como você alcançar uma empresa dessa só trabalhando. Não tem como você alcançar uma empresa dessa só dormindo. Como é que alcança uma empresa dessa? Orando a Deus. Ora quando você sair do trabalho. Ora quando você estiver trabalhando. Ora o tempo todo que Ele vai te dar. Chama sabedoria. Deus quer dar para todo mundo. Tiago falou, eu quero dar sabedoria para todo mundo. Qual que é a prova? Tá? Que ela está falando o tempo todo. Ela já mandou você sair desse trabalho há muito tempo. Você está aí até hoje. Porque a sabedoria só fala coisas que você não quer ouvir. A gente aprendeu live 1, 2 e 3 de Provérbios. Volta lá e repete. Você vai ouvir a sabedoria falando que eu ensino do Wi-Fi, como ativar o aplicativo receptor do Wi-Fi, como você acessar a fonte das águas e como você rotear isso. Hoje eu estou aqui com vocês porque primeiro eu aprendi a ouvir a sabedoria. Depois eu ativei meu Wi-Fi, comecei a receber os dados. Depois comecei a baixar os downloads. Quando eu baixei os downloads, eu acionei a água da vida. Aí Jesus fala, quando você chega aqui, fluirão águas vivas dentro de você. Quando flui, você começa a rotear a internet. Aí você começa a abençoar as pessoas. Aí hoje você vive aí, você é funcionário, mas quando você acionar essa sabedoria, ligar o aplicativo, acionar os downloads, começar a rotear, você vai ter um monte de funcionário. É isso que Deus quer para você. Thales, para de falar isso. Isso é teologia da prosperidade. Não, isso é João 15. Aquele que está em mim, eu sou oliveira, ele é o ramo, ele dá muito fruto e o Pai poda para dar mais fruto ainda. Cadê seus frutos? Nisto é glorificado o Pai, João 15, 8, que você dê muito fruto. Então você não dá fruto, não glorifica a Deus. O fruto é dinheiro, tá? Não, o fruto é prosperidade e riqueza, o dinheiro é consequência. Você nem sabia que existe 3 fontes aqui, né? Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Novamente aqui, ó, princípio de dinheiro. Você não ganha dinheiro na hora que você vende um produto, irmão. O dinheiro você ganha na hora que você compra um produto. Hoje mesmo eu comprei um produto, comprei ele a 5.000 euros. Estou vendendo ele a 14.700 euros. Presta atenção, eu comprei um produto a 5.000 euros. Gastei 2.000 euros para arrumar ele. Para deixar tudo pronto para venda. Estou vendendo ele a 14.000 euros. Vendi para um cara a 10.000 euros ele e parcelei 4.700 financiado comigo. Irmão, na venda, o cara comprou abaixo e já me pagou tudo que eu gastei e eu já estou indo comprar outro. Só que você não sabe disso, né? Porque na hora da compra, o comprador tem que ficar, não, tá caro. Não, mas você consegue dar um jeitinho aí. Não, amigo, isso aí eu não pago. Tem um monte de gente oferecendo isso aí a 5.000 euros, você quer me vender a 8? Na hora da compra é que você ganha dinheiro. Você não sabia. Você não está estudando. Ou então você está lendo isso aqui e você não entendeu nada. Você vai e passa. A Bíblia é muito mais profunda do que extensa, presta atenção. Um capítulo, você pega uma palavra ali, você desce naquilo, você fica meses falando a mesma coisa, só numa palavra. Propiciação, a palavra mais massa da Bíblia para mim. Em questão de ensinar, propiciação é uma palavra para você entender o Evangelho. Você consegue entender o Evangelho inteiro só falando propiciação. Você nunca nem ouviu essa palavra. Você vai lá em Romanos 3, está lá, Romanos 3, 23. Que Deus enviou seu Filho para propiciação. Você só passou, leu, seguiu. Você não entendeu a profundidade daquilo. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor, né? Só que não, você está aí, agora você vai desligar a live para ficar correndo atrás do dinheiro. Então você não está dando valor para a palavra de sabedoria. Agora, a palavra de sabedoria, quando você dá valor para ela, aí você fala, nossa, mano, esse cara tem alguma coisa aí que ele tá falando, tá vibrando aqui no meu coração. Chama fonte das águas, tá aqui dentro de mim. É você, tá? Não, é o Jesus. Quem é o Jesus? A sabedoria, Provérbios 8. O que acontece quando você escuta a sabedoria? Você vai ativando o aplicativo do Wi-Fi. O que acontece quando você liga o Wi-Fi? Você começa a fazer download dos conhecimentos certos. O que acontece quando você começa a fazer download dos conhecimentos certos? Sua riqueza aumenta. Sua prosperidade é acionada. O que acontece quando a prosperidade é acionada, a riqueza aumenta? O dinheiro aparece. A joia é consequência aqui, ó.
Ele está falando que pedra preciosa, ouro, isso é consequência, irmão. Consequência do quê? Aciona suas riquezas e ativa a prosperidade. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar sua roupa como garantia de pagamento. Se Salomão está falando até dos de perto, para você sair de perto, tomar cuidado com eles, imagina os estranhos, irmão. Tem que tomar cuidado com as pessoas estranhas. Não, você foi ensinado, né? Não, todo mundo é bom, tá? Todo mundo é filho de Deus. Mentira! João fala assim, aqueles que creem em Jesus, que servem o Senhor, deu poder para ser filho de Deus. Você não tem Jesus na sua vida, você nem é filho, irmão, você é criatura. Então essas criaturas que ficam chegando perto de você aí, que você fica sendo bonzinho, ajudando os outros, nem é filho. Primeiro, níveis do amor. Primeiro amor a si mesmo, depois sua esposa, depois seus filhos. Tem gente que chega em casa, a mulher chega em casa, em vez de abraçar o marido, abraça os filhos. Tá errado. Primeiro a esposa. Eu chego em casa, o primeiro beijo é da minha esposa. A minha filha de 5 anos fica nervosa, porque é menina, né? Ah, papai só ama a mamãe. Amo mesmo, filho. A sua mãe veio primeiro de você saiu de dentro dela. Você vai embora, ela vai ficar. Você tem que deixar claro. Ai, tadinha, Thales. A menininha só tem 5 anos. Estou ensinando ela já que o marido dela, se amar os filhos mais do que ela, tá errado. E ela fala comigo agora. Antes ela ficava nervosa. Agora ela já fala comigo. Eu vou arrumar um homem que me ama mais do que você, papai. Porque resultado de eu ser duro com ela, de eu mostrar a realidade para ela. Ela já está crescendo num lar onde o homem ama a esposa mais do que os filhos. Aonde eu amo minha esposa mais do que minha mamãe. Eu tive que falar com minha mãe. Eu falei com minha mãe pessoalmente. A mãe, entre você e a Natália, que é minha esposa, eu fico com a minha esposa. E eu saí de casa. Aqui em Portugal aconteceu isso comigo. Até hoje minha mãe não voltou ao normal. Ela já me trata bem. Ela já negociou, mas ela demorou 3 anos para voltar ao normal depois dessa fala que eu falei com ela. Mas você não, né? Sua mamãe fala, ah, tá, você tem que separar dessa mulher. Vi falando mal da sua esposa com você, você vai deixar, irmão? Quem é minha mãe para falar mal da minha mulher perto de mim? Ela não fala, porque eu já pus ela no lugar dela. A sua mamãe e papai você tem que largar para juntar com a sua esposa. Ah, tá, mas eu casei com uma mulher, você não sabe quem é a mulher que eu casei. É porque você não ouviu Deus, né? Você fez errado. Deus falou, não junta com os pobres não, não junta com os preguiçosos não, não junta com o ímpio não. Você vai lá e casa com ele. Pelo amor de Deus, irmão. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito mais gostosa. O gnu só quer essas coisas. É desonesto, é roubo, é não paga o IVA, não faz as coisas certas. Depende da situação, cada caso é um caso, realmente. Mas existe um princípio por trás. E o princípio sempre acontece, tá bem? Então, a coisa desonesta, a coisa errada, sair transando com um monte de mulher, ficar jogando sua energia vital no ralo, é sempre gostoso, ó. Parece ser bom, o gnu gosta, mas depois será como areia na boca. Eu te aconselho, vai na praia, pega um monte de areia e põe na boca. Pra você ver como que é incômodo, como que atrapalha. Salomão já está falando aqui, cuidar com essas coisas do animal de baixo. O animal de baixo só vai te colocar em confusão. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer plano. Cadê seus planos, irmão? Cadê seus planos? Qual que é seu plano agora para sua empresa principal? Qual que é seu plano para sair do CLT? Quem são os seus conselheiros? Não, Taz, realmente, tem que ouvir conselho. Não. Quando eu vejo isso aqui, Salomão falar de conselho, eu sempre paro e explico para vocês, porque hoje nós estamos na geração que todo mundo quer dar conselho na sua vida. Todo mundo quer dar pitaco na sua vida. Todo mundo está te atrapalhando, você não está percebendo. Quem pode te dar conselho é só quem já chegou no resultado que você quer ter. Nem é seu pai, nem é sua mãe, nem tio, nem prima, nem irmão, nem eu. A única forma de eu me tornar seu conselheiro é você olhar para mim, peraí. Eu preciso de resolver problema no meu casamento. Como é que é o casamento do Thales? Nossa, ele tem uma esposa, os dois têm 3 filhos, estão prosperando em Portugal, estão crescendo. Esse cara é exemplo de casamento. Aí você vem aqui e escuta o que eu falo de casamento. É um conselho para você, porque eu tenho resultado nisso. Agora, eu tenho resultado de dinheiro. Tem muita gente que tem resultado de dinheiro, tem gente que paga a mentoria do cara, mas o cara não chega, ele não dá conta de ficar em casa 2 horas. Ele odeia ir para casa. Como é que você vai ouvir o que esse cara fala de casamento? Você pode ouvir o que ele fala de dinheiro. Ele tem os princípios do dinheiro, ele entendeu como é que funciona. Agora, de casamento, ele não pode te dar conselho. Irmão, você tem que entender isso aqui que eu estou falando, pelo amor de Deus. Repete a live até você entender o que eu acabei de falar.
como que eu sei? Lembra que Salomão falou aqui? Jesus fala, você conhece a árvore pelo fruto? Então, você precisa saber qual que é o fruto que eu tenho para você seguir esses frutos. Qual que é o fruto, tá? Uma menina falou com a minha esposa, ligou para nós, eu achava até que vocês vendiam droga em Portugal, porque eu tô cá em tal lugar, aqui a gente ganha 3 vezes mais, eu não tenho a vida que vocês têm, eu não consigo viver dessa forma. Como é que vocês fazem isso? É o resultado de você buscar sabedoria, orar a Deus, colocar sua família em primeiro lugar, aprender a se amar primeiro, colocar ranqueamento, colocar sua mãe e seu pai no lugar dela, pôr sua esposa no centro, colocar seus filhos abaixo, deixar as outras pessoas lá para fora, antes de vir, você mesmo, sua esposa, seus filhos, família dos que creem, para depois ser família de sangue, que é as criaturas. Se a sua mãe não aceitou Jesus ainda, ela é uma criatura. A família de Deus vem primeiro. Isso é Bíblia. Só que é difícil falar isso. Ninguém vai te revelar isso. Por quê? Não, mãe tem que honrar a mamãe e papai. Honrar a mamãe e papai não é ser escravo deles. Honrar sua mãe e seu pai é entender quem eles são e amar eles do jeito que eles são. Não, mas falou aí que o bêbado nunca vai ser sábio. Mas o bêbado é meu pai. Pai, eu nunca vou aceitar, pai, essa bebida sua, mas eu te amo. Eu não vou deixar de te amar, não vou deixar de ajudar você, não vou deixar de estar com você, porque você é bêbado. Mas você não honra ele. Não, meu pai é um bêbado. E meu pai é um idiota. Meu pai traiu minha mãe. Meu pai é aquilo. Para de falar mal do seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe, você não fala mal deles. Filho meu, ouça o conselho da sua mãe para prolongar seus dias, exatamente. Ali ele está falando de alinhar sua figura materna e figura paterna. Enquanto a mamãe é mamãe, você está debaixo da casa dela, a mamãe é autoridade na sua vida. Está em Provérbios 7, eu já expliquei isso aí. Só que qual que é o problema? Você vive confundindo as coisas, tá vendo? Eu tô falando aqui, o cara tem... Você tem esposa? Tem esposa? A sua esposa é mais importante que sua mãe. Você não tem esposa? A sua mãe e seu pai estão no pilar aqui da onde estava sua esposa. Por quê? Você tem uma dívida de honrar eles. Agora, casou com a esposa, sua dívida é morrer por ela. Aí seu pai e sua mãe descem aqui do pedestal. Eles passam cá para trás. Por quê? Vamos lá. Então vamos falar o caminho, já que você confundiu isso aí. O cara é filho, não tem esposa. Ele tem que honrar mãe e pai. Então, primeiro, se amar. Jesus falou, se você ama sua mãe e seu papai mais do que a mim, você não é digno de mim. O que é amar Jesus? Se amar. Se você não se ama, não tem como amar a Deus, não tem como amar o próximo como a si mesmo. Então, pilar aqui sempre vai ser você. Primeiro, se seu pai e sua mãe te atrapalham com Jesus, tchau papai, tchau mamãe, vou seguir minha vida. Jesus é primeiro lugar. Não tem como sair de dentro de casa. Você vai ter problema dentro da sua casa até você poder sair de lá, porque você vem primeiro do que seu pai e sua mãe. Depois do pai e da mamãe, vem o servo de Deus, o povo de Deus, e depois as criaturas, tá bem? Casou, mudou o jogo aqui, ó. Aí você continua em primeiro lugar, sua esposa vem primeiro, depois papai e mamãe para honrar. Se eles forem servos de Deus, eles têm que estar na frente aqui, ó. Eles estão junto com a família do que crê e só por último estão as criaturas. Casou, teve filho, os filhos vêm primeiro. Não tem dessa, irmão. Sua mãe não é mais importante que seu filho. Ah, tá. Não, é sim. Você vive deixando seu filho com sua avó, com a avó dele, que é a sua mãe. A sua avó, a avó dele tá desregulando ele e você não consegue corrigir a sua mãe porque você ama ela mais do que seu filho. Se a sua mamãe tá atrapalhando a criação dos seus filhos, tem que tirar, irmão. Tem que sair de perto. E você ou conversa com ela, explica a forma que tem que ser criado, ou você sai de perto dela. É uma coisa tão sagrada que tem nos 10 mandamentos. Honrar. O problema é que provavelmente você não entende o que é honrar. Honrar papai e mamãe é a primeira promessa de vida. Só que o que acontece? Tem um monte de mãe mandando a vida do filho. Tem um monte de pai ordenando as coisas que o filho faz. Você já viu que tem mãe separando casamento de filho? Você sabia disso? Você já olhou para isso? Olha os exemplos da sua casa. A mãe chega na casa do menino, o menino de 40 anos, que a mamãe manda na vida dele. Chegou na casa, fica lá 6 meses atormentando a mulher dele, falando mal da mulher dele com ele, e ele aceitando isso. Isso é honrar sua mãe e seu pai? Não é honrar sua mãe e seu pai, e ainda é uma desonra para sua esposa. Você não está fazendo a vontade de Deus, amigo. Você está longe da vontade de Deus. Você tem que pôr a mulher para fora. Ô mãe, não, aqui quem manda é minha esposa.
Aqui, primeiro lugar, é minha esposa. Não, tá, mas não pode falar isso com mamãe. Você tem que frustrar sua mãe, infelizmente. Não, mas não tem que honrar? É honrar, é aceitar do jeito que ela é. Mas se ela tá entrando na sua vida, você tem que pôr para fora. Isso acontece, mas tem que separar as coisas, exato. Tem que saber o lugar de cada um. Qual que é o lugar de cada um? Primeiro é eu, depois minha esposa, depois meus filhos, depois mamãe e papai, se eles forem da família dos que creem. Se não for da família dos que creem, for um bêbado, alguém que não quer saber de Jesus, honra, aceita do jeito que é, não fala mal, para com esse mau caráter de falar mal do seu pai e de sua mãe, isso é desonra, vai atrapalhar a sua vida. E quando os filhos, mesmo casados, quer dinheiro emprestado direto, aí tá faltando Salomão aqui, ó. Aí é só você ouvir as lives de novo. Porque esse menino não teve uma figura masculina. Se teve uma figura masculina, a gente viu que se um pai, uma figura masculina, ah não, mas ele não teve pai, Taz, eu separei, fui criado sem ele, o pai dele me abandonou. Se uma figura masculina, pode ser seu irmão, seu tio, pode ser qualquer homem, um avô, se almoça ou janta ou toma café, uma refeição por dia com essa criança, o índice de rebeldia dela diminui 50%. Só que o quê? O café na mesa, nem na mesa você senta. Seu menino pega a comida e vai pro quarto dele. Jesus, vou revelar uma coisa para vocês aqui. Vai fugir um pouco do assunto, mas eu vou revelar para vocês. Eu acho que aqui embaixo a gente consegue fazer uma conexão. Jesus estava no último dia de jantar com os discípulos. Ele andou quilômetros por causa de um objeto que não foi entregue por homens. Deus deu a medida desse objeto, a mesa. Jesus estava, ele manda os discípulos ir na frente, ele manda ajustar as coisas. Olha lá, não teve pai, lógico, é princípio, é uma lei. Se você cumpre a lei, tem um resultado. Se você não cumpre a lei, tem um outro resultado. É um princípio, é natural. Se você não faz, vai acontecer. Jesus andou quilômetros para sentar com os discípulos numa mesa que cabia os 12. Por quê? Jesus estava falando, a mesa é importante. A mesa é importante. Ele teve pai, mas talvez o pai não teve a prudência aqui de ensinar os limites para ele. A figura paterna ensina os limites. Ó, não, eles tiveram pais, mas vocês ensinaram limites para ele? Ou na hora de corrigir vocês foram bonzinhos? Então vamos prestar atenção aqui, o que eu vou falar para vocês. Jesus andou quilômetros porque ele queria sentar na mesa. A mesa é a coisa mais importante que tem dentro da sua casa, não é seu sofá. Não é a televisão. Toda a refeição você tem que colocar essas crianças na mesa. Quem mostrou a dimensão da mesa? Meu personagem é engenheiro. As medidas da mesa são todas iguais e foram dadas para Moisés lá no deserto. Até hoje a gente segue as mesmas medidas que foi dado para Moisés. Você sabia disso? Quem revelou a mesa foi Deus. Deus quer a mesa. Salmos 23... preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando Deus quer mudar seu nível de autoridade, ele muda a mesa da sua vida, ele muda as pessoas que sentam na sua mesa. Então mesa é uma figura importantíssima, você nem senta na mesa, talvez nem mesa você tem em casa. E aí vai crescendo umas crianças que não sabem o que é mesa, não sabem o que é responsabilidade, não sabem o que é autoridade. Sentou na mesa, filho, ninguém levanta da mesa sem pedir o pai. Senta, você vai ver, se você pudesse ver minha casa almoçando, as meninas, o Miguel e a Valentina quer levantar, papai, eu posso levantar? 5 anos e 3 anos. Se levantar, irmão, perde ponto. Se perder ponto não resolver, tem chinelo e tem corrião. Por que, Taz, que você é tão duro com seus filhos? Para quando crescer, não viver me pedindo dinheiro, não viver sem responsabilidade, não crescer um menino imprudente, não crescer um idiota. Teve pai dentro de casa, tinha mesa? Tinha autoridade dentro de casa? Ninguém respeita a placa, irmã. Ô, irmãzinha, ninguém respeita a placa. Tá lá, 50 km, as pessoas estão passando de 120. Agora, coloca o radar lá. Você vai ver se não respeita. Qual que é o problema para ele estar desse jeito? Primeiro, você foi boazinha na criação dele. Segundo, você continua sendo boazinha até hoje. Você continua. Por isso que Salomão falou, quem ama o filho tem que castigar ele. Tem que dar consequência para ele. Porque se você não der consequência, você é boazinha. Se você é boazinha, ele cresce inconsequente. Se ele cresce inconsequente, ele não vai comprar fralda para a filha dele, não. Eu estou falando porque eu tenho um exemplo dentro de casa. Ele não compra fralda para os filhos. O dinheiro recebe, ele fuma, ele bebe uísque, usa um cheirinho assim, ó. Não tem? Usa com o dinheiro dele. Acabou o dinheiro dele. Ah, ô mamãe, tá faltando aqui não sei o quê. Ah, tá bem, meu filho. Pera aí que eu vou te mandar. Tem um bonzinho ajudando ele.
Por isso que ele continua pedindo dinheiro. Porque tem um monte de bonzinho cercando ele. Agora, o dia que os bonzinhos, Deus tirar o bonzinho de perto, então se você é mãe de verdade, eu te aconselho a orar até Deus tirar os bonzinhos. Primeiro, tirar o bonzinho de dentro de você e segundo, tirar os bonzinhos que estão ajudando ele a continuar no fundo do poço. Porque o fundo do poço, se ele bater a cabeça lá, e só tem duas opções, ou dorme ou sai dali. Não tem mais para baixo. Só que o bonzinho não deixa ele chegar lá, tá bem? Então eu te aconselho a orar e buscar a Deus até você deixar de ser boazinha, ficar com dó dele, e até os outros bonzinhos que tá perto dele sair lá de perto, deixar ele se lascar. É difícil falar isso para um filho, né? E para mim é mais difícil ainda falar isso para você, mas é o que tem que falar. Ué. O que você quer que eu faça? Quer que eu falo mentira para você? Não vou falar mentira para você. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar sua roupa como garantia. A gente já leu isso. Procure bom conselho. Eu estava ensinando aqui justamente conselheiro e fazer planos. Ó, já mulheres deixaram seus esposos, voltam para a casa do pai. O filho quer voltar para o pai. Quem é casado, irmão, que nunca quis voltar para a casa de papai? Se for inconsequente, então vai voltar mesmo. Se você amaldiçoar seus pais, vamos voltar aqui, aí ele indo para a paternidade. Justamente porque aqui atrás ele está falando de conselho, aqui ele vai falar de paternidade. Se você amaldiçoar seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga. Porque honrar seu pai é justamente não amaldiçoar, não falar mal. É justamente você parar de ficar fofocando da vida dos seus pais. Por quê? 19. O mexeriqueiro espalha os segredos. Por isso, fique longe de quem fala demais. Vive falando mal dos outros, irmão. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Vou ensinar para vocês uma coisa para vocês nunca mais esquecer. Você que está me ouvindo aqui. Em homenagem a Marilu Granato. Vou te ensinar uma coisa aqui. A pessoa, quando fala de alguém, você só consegue enxergar fora o que você tem dentro. Então, presta atenção. Vou repetir para vocês, isso é metafísica, isso já é ciência, nem é só a Bíblia não. A Bíblia fala, a ciência fala e a metafísica fala. Você só enxerga fora o que você tem dentro. Então, quando uma pessoa vem para perto de você, ô Marilúcia, eu acho que é Marilu, esqueci seu nome agora. Ela fala assim, nossa, fulano só quer saber de dinheiro, fulano é um orgulhoso. O que ela está falando? Dentro de mim, eu só quero saber de dinheiro, eu sou orgulhosa. Então, se a pessoa chega para você para falar alguma coisa dos outros, falar um mexerico, ela só está falando o que está dentro dela. Então, é muito bom, nossa, como eu amo quando um funcionário meu vem falar mal de alguém perto de mim. Eu tenho um cara que eu tenho algumas casas alugadas aqui em Portugal. Aí ele chega perto de mim e já começa aqui. Nossa, que fulano não quer arrumar casa. Fulano fica espalhando aqui coisa para todo lado. Eu já, então você é acumulador, né? Você tá vendo que a outra tá acumulando porque você é acumulador. Porque você só consegue enxergar no outro que você tem. Aí vem, não, que fulano a gente fala e é a mesma coisa de falar com nada. Então você também é isso, né? Bom saber, já vou anotar aqui quem você é. Mano, como é bom quando alguém vem fazer fofoca com você e você entende isso que eu acabei de te ensinar. Você, na hora, eu te aconselho, na hora, grava um bloco de nota no seu celular e começa a escrever. Coloca nomes. Porque Salomão está ensinando. Escreve quem é o tolo, amigo. Quem é o preguiçoso? Esse aqui é preguiçoso. Ele está falando que trabalhar demais é muito ruim, então vou trabalhar mais. Esse aqui é o tolo, ele está ligando para mim falando, não deixa sua mulher saber quanto você ganha. Você olha pro casamento dele, é uma ruína. Ele e a esposa não se ama. Então pera, amor, eu ganho X, tá? Eu quero que a partir de hoje você saiba quanto eu ganho. Então você tem que anotar quem é o tolo, você tem que anotar quem é o preguiçoso. A pessoa tá vindo falar mal de alguém, você já anota os defeitos dela, porque é importante você saber os defeitos das pessoas. A riqueza que ganha facilmente não faz bem a gente, né? Quantas pessoas ganhou no Euro Milhões e depois fica pobre? Inclusive aquele menino que chega perto de Jesus e fala assim, Jesus fala assim, vende tudo e dá para os outros, era um jovem rico. Hoje você consegue ver jovem rico por causa do digital, da internet, mas naquele tempo não, aquele cara não era rico, ele era herdeiro. E aí como ele era herdeiro, ele não dava conta de fazer o dinheiro de novo. Jesus olhou para ele, viu que ele estava aprisionado no papai e na mamãe, na opinião dos outros e naquele dinheiro. Jesus falou, sai da prisão, deixa a prisão para trás, dá para os outros, porque isso não é dinheiro, isso é prisão. Não é riqueza nem prosperidade. Então larga isso aqui e vão fazer tudo de novo. Só que ele não dava conta de fazer, ele não quis largar. Porque ele não fez aquele dinheiro, ele ganhou. Então dinheiro ganho facilmente não dá valor, não tem como você dar valor. A pessoa fica pior. Quantas pessoas ganhou no Euro Milhão e ficou pior do que o estado anterior, fica devendo mais.
Tem pessoa que reforça o fuxico. É porque o boi dela, o gnu, o animal de baixo, ama fuxico. Ama essas fofoquinhas. É prazeroso. Salomão não tá brincando com a gente aqui. Ele fala, o pão roubado é mais saboroso. O fuxico é mais gostoso. As coisas erradas é mais gostoso. É para ser gostoso mesmo. Porque o diabo usa isso para te pegar. O diabo não vem aqui com um chifrão na cabeça para pegar você não, meu irmão. Ele vem com uma mulher bonita. Ele vem com um homem que fala coisas agradáveis para você, mulher. É mais gostoso, né? Seu marido só sabe xingar. É um tolo. Aí vem alguém falando coisas que você quer ouvir. É exatamente aí que o diabo vem para te pegar. Não seja vingativo. Confie em Deus. O Senhor é Ele que faz justiça. O Senhor Deus detesta quem usa peso desonesto. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Se é o Senhor quem dirige o nosso passo, como poderemos entender nossa vida? Vamos explicar aqui primeiro sobre vingança. Tem gente criando prisão na cabeça dele. Eu preciso falar isso com vocês. Você criou uma prisão na sua cabeça. Você está gastando energia pagando a estrutura da prisão. Você está gastando energia pagando o carcereiro para mandar a pessoa lá. Você está pagando energia vigiando se o cara continua lá dentro. Você está gastando energia pagando alguém para vigiar para vigiar a prisão. Você está pagando energia dando comida para essas pessoas aqui na sua cabeça. Só está na sua cabeça. Não, mas fulano tem que sofrer. Você não sabe o que ele fez comigo. Ele me abusou. Você está querendo ser vingativo, fazer justiça. Aí começa aqui na prisão, depois você fica dando cutucada aqui do lado de fora. Jesus é tão brutal, mano. Jesus é radical quanto a isso. Deus é radicalíssimo quanto a isso. Não tenha prisões na sua cabeça, não vingue de pessoas. Jesus fala, se você for orar e lembrar que alguém tem algo contra você, não é você que tem algo contra alguém. Se a pessoa tem algo contra alguém, eu não vou receber a oferta. Deixa a oferta aí, vai lá e resolve primeiro, depois você volta para me dar. Tá? Não vai receber, ele ensina. Pai nosso que está aí no céu, só me perdoa se eu perdoar quem tem me ofendido. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Jesus é muito radical nisso. Então, o Senhor é quem dirige seus passos? Será mesmo? Se fosse Deus que dirigisse minha vida, eu estava muito melhor do que o que eu estou agora. Se fosse Deus em tudo, a minha vida está melhorando porque eu comecei a ouvir Deus e fazer a vontade dele. Há poucos anos, infelizmente. Mas poderia estar muito melhor se eu fosse mais rápido nas decisões quando ele fala comigo. Deus, foi em 2022, ele falou comigo assim, foi a primeira vez que eu ganhei 20 mil euros em Portugal. Eu estava ganhando 27, 25. Aí nossa, mano, eu cheguei aqui como engenheiro, ganhei 600 euros. Aí passo 27 mil. Não, peguei uma obra aqui, 30 mil euros. Não, caraca, dinheiro demais. Aí Deus falou, larga tudo e vai para o Brasil. Abandona a empresa e vai para o Brasil. Não vou. Demorei 3 meses para obedecer. Imagina o tanto de tempo que... O que é 3 meses para Deus, irmão? É muita coisa. Então o nosso problema é que ele fala coisas que a gente não quer ouvir, a gente demora a obedecer e às vezes nem obedece. Então não é Deus que está dirigindo sua vida. Eu sinto muito falar isso. Eu sinto muito. Se fosse Deus, você não estava no buraco que você está. E por que não é Deus, tá? Porque se ele tira o livre-arbítrio de você, ele tira a divindade de você. Eu não gosto de entrar nesses assuntos porque tem que explicar isso, mano. Não posso só soltar para vocês. Deus te criou imagem e semelhança dele. E para você ser imagem e semelhança dele, você tem que ter uma coisa, chama escolha. Se você não tem escolha, você não é Deus na terra. E para você ter escolha, você tem que escolher, não é Deus que escolhe por você. E quando você estuda isso na profundidade, eu te aconselho a estudar isso porque é um assunto muito importante, mano, é a coisa que a gente tem que mais odiar. A pior coisa que tem para nós como ser humano hoje é as nossas escolhas, porque a escolha de Deus é muito melhor. Os planos dele é muito melhor, os nossos planos é fraquinho, é baixo, a gente fica preocupado com uma casinha, um carrinho, enquanto Deus está olhando e vendo mansões, mano. Nossa, e a gente fica aqui com os nossos planos. Você tinha que orar com raiva, Deus, não deixa meus pensamentos, não deixa meus planos, não, Deus, me dá seus planos. Pai, por que você me deu esse negócio de livre-arbítrio? Ah, tá, não pode falar isso, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É justamente Paulo falando, eu cansei dos meus planos. Eu cansei de mim, agora eu estou acessando os dele, aí a vida rampa. Luta contra a nossa própria alma. Tem uma guerra dentro de você da carne e do espírito. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Eu até sou mais radical do que esse aqui. Não pede Deus para falar com você não, irmão.
Sério, eu vejo as pessoas, ora para Deus falar comigo. Deus não fala comigo. Sabe por que Deus não fala com você? Porque primeiro, ele já falou, você não obedeceu até hoje. Deus só dá uma segunda fala depois que você obedece a primeira. Thales, está na Bíblia. Jesus, Deus, só fala com Moisés a próxima ordem depois que ele obedece a primeira. Obedeceu, ele faz de novo. Obedeceu e faz de novo. Aí Moisés chega na frente do mar, o mar fechado, aquele povo desesperado, o faraó vindo atrás para matar eles. Deus não falou assim, eu vou abrir o mar. Não, Deus só falou, marcha, manda todo mundo marchar com o mar fechado. Ou seja, eles vai todo mundo morrer afogado na cabeça de Moisés. Só que não, Deus deu a ordem, na hora que eles obedeceram a ordem, o mar se abre. Se o povo não obedece à ordem, o mar não se abre. E é por isso que sua vida está fechada na frente, tem um mar te fechando, atrás está as dívidas, as contas, o inimigo, todo mundo correndo atrás de você, e você está parado no meio e falando, vou morrer a qualquer momento, minha vida é uma desgraça, é uma desordem. Por quê? Porque você pediu Deus para falar com você e você não está obedecendo. E quando você não obedece a Deus, sua vida fica em círculo assim, ó. Eu tava falando com a menina esses dias, mano. Olha que pesado foi conversar com essa menina. A gente foi vendo que Deus falou uma coisa com ela. Ela não obedeceu lá atrás, quando ela tinha 15 anos. Aí o problema foi pro pai dela. Ela não resolveu com o pai dela, passou pros irmãos dela. Não resolveu com os irmãos dela, passou pro marido dela. Não resolveu com o marido dela, passou pra filha dela. Não resolveu com a filha dela, tá com o filho dela. E agora a vida dela tá ela tá com 32 anos. Então, desde os 15, 17 anos vivendo no mesmo círculo. Por quê? Porque Deus ama ela. Por quê? Porque ela pediu uma coisa a Deus. O quê? Ouvir a voz dele, ele falou, ela não deu conta de cumprir, ela está no ciclo. Enquanto não passar na prova, não passa de ano. Aí tá, 17 anos vivendo o mesmo ano. É assim que está a sua vida. Então, cuidado com ser coisas que você fala com Deus. Cuidado com pedir Deus para falar com você. Por que, Thales? Assiste Provérbios 1, 2 e 3, você vai entender o que eu acabei de falar. Eu não vou ensinar tudo de novo. Porque Deus só fala coisas que você não quer ouvir, irmão. Deus só fala com você coisas que você não quer ouvir. Eu acabei de dar o exemplo do filho pródigo. Deus, fala comigo. Como é que eu faço para acessar o céu? Você está prisioneiro de papai, prisioneiro de mamãe, prisioneiro desse dinheiro. Para você acessar o céu, vende tudo e vai embora. Larga essa prisão, vamos construir tudo de novo. Ai, isso eu não posso fazer. Então cuidado com esse negócio de Deus fala comigo, Deus fala comigo. Seria muito, se você estiver disposto a fazer o que tem que ser feito, aí você tem que orar todo dia. Deus fala comigo, custe o que custar, pai. Não custa tudo, eu quero a sua voz, eu quero te obedecer. Aí você ora. Agora, se você não está disposto nesse sentimento, não pede Deus para falar com você, vai ser pior. O rei sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. Imagina, bonzinho. Você acha que Salomão era bonzinho? O cara que alcançou trilhão na terra, até hoje nós não tem nenhum trilionário na terra. Um cara desse porte, você acha que ele era bonzinho? Ele castiga sem piedade quem está fazendo mal. Tem que ter castigo. O cara tá uma placa de 50 por hora, ele tá a 120. Agora, quando tem um radar de 40, ele tá passando em 20. Porque não posso ser multado, vai tocar no meu bolso, vai me castigar. Aí seu filho cresce essa criança idiota aí, ó. Vive pedindo dinheiro, vive batendo na mulher, vive fazendo uma ruaça na terra. Não teve castigo, teve piedade demais. O cara é imprudente, ele fez o mal, tem que ter castigo. E Salomão até fala, castiga ele porque já fica de exemplo para os outros. Aí tem um monte de gente que o fato de você não castigar já faz. Pesado esse assunto, mano. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Deus deu inteligência, mente, consciência, o observador, aquele que faz a escolha. Deus que deu isso. Só qual que é o problema? Você nem sabe o que é consciência. Eu tô gastando aí, já foi 6 lives falando só de consciência. A consciência destrói. A consciência destrói o passado, destrói o futuro. A consciência arranca esse personagem de cima de você. A consciência revela os seus poderes. Como que eu aciono a consciência? Com a inteligência correta, o conhecimento correto. Todo conhecimento é bom? Não. Você esqueceu? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que a árvore chama árvore do conhecimento? Você nunca parou para pensar nisso? Não, tá. Todo conhecimento é bom. Conhecimento é dinheiro. Conhecimento é poder. O conhecimento certo é bom. Agir com conhecimento melhor ainda. Agora, tem muito conhecimento que não é bom. Quanta gente era mais esperta que eu na escola, na faculdade, e não tem 1/3 do dinheiro que eu tenho. E eu ainda nem comecei, agora que eu vou rampar.
Quanta gente é mais inteligente do que eu aqui hoje em Portugal? Os engenheiros que ficavam comigo lá, mano, tinha cara muito mais inteligente que eu. Hoje ainda eu não ganho um terço do que eu não ganho. Mano, tá ganhando 1.000 euros, 1.800, 2.000 euros, mano. Cara mais inteligente que eu. Então conhecimento não é tão poderoso assim. Inclusive ele que tá te atrapalhando. O seu conhecimento tá te atrapalhando de você viver seus propósitos. O governo continuará no poder enquanto for humano, for justo, for honesto. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Então a criança precisa ser castigada, porque o castigo é cura para ela. Eu não estou falando que na minha casa tem uma boazinha, que eu preciso castigar ela. Eu preciso ensinar ela a deixar de ser boazinha. Eu não estou falando que na minha casa tem um invejoso, que eu preciso castigar ele. Eu preciso ensinar ele que bom é o que é dele, que não é bom o que é dos outros. Então dentro da minha casa eu tenho isso. Tem uma criancinha de 5, 3 anos lá cheia de problema, irmão. Dentro da sua casa também tem. Esses meninos vêm tudo atrapalhado. Qual que é o problema? Você está atrapalhado também, porque você veio da sua infância assim. Seu pai não te ajudou a resolver, ainda atrapalhou seus problemas. Você está todo cheio de problema e está passando isso para os seus filhos. Ai, Jesus. Ontem mesmo na live tinha uma menina lá que tá aí, que o pai dela era todo desvirtuado. Passou pro casamento dela, ela casou com um cara todo desvirtuado. Aí ela teve os filhos, tá passando pros filhos dela crescendo todo desvirtuado. Qual que é o conselho então, Thales? O conselho é você olhar para você mesmo, entender que você tem o poder de criar. Inclusive, a vida que você tem agora é exatamente a consequência daquilo que você fala. Ou seja, cada um tem a vida que merece. Você tem a vida que você merece, você criou essa vida aí. Você precisa entender o que você está criando, porque a criação é repetitiva. A voz da sua cabeça é repetitiva. Você está jogando ela para fora e está criando isso. Então você tem que entender qual é as vozes da sua cabeça, o que está instalado aqui no personagem, pegar sua consciência e jogar para cima. Quando a consciência fica em cima do personagem, você consegue modificar ele, você consegue trocar ele. Você não entendeu nada do que eu falei? Entra no link da bio, já segue aqui o canal. Todo dia, 6h30 da manhã, eu estou fazendo aqui live do Provérbios. Todo dia, às 21 horas, eu estou ensinando consciência e seus superpoderes. Essas lives ficam salvas. No link da bio do TikTok tem lá, YouTube. Você vai entrar no YouTube, tá lá, lives de provérbios, lives da consciência. Eu te aconselho a assistir a da consciência primeiro. Porque quando você entender da sua consciência, o Lech Lecha que Deus falou com Abraão, entender quem você é e começar a subir seu nível de consciência, você vai entrar nas lives de provérbios, você vai ver coisas que eu tô falando, você vai começar a entender o que eu tô falando com vocês. Então eu te aconselho, já segue aqui o canal TikTok, acompanha as lives ao vivo, porque no final eu sempre deixo vocês fazer pergunta, eu estou respondendo os comentários. Então outro conselho que eu vou dar para vocês, esse fim de semana agora, eu quero fazer uma imersão. Vai ser um dia inteiro comigo e nós vamos justamente fazer isso, bater nesse personagem mais forte, para mostrar para você o personagem, te mostrar a consciência, te ajudar a subir isso. Vou te ensinar a modificar esse personagem, que é fácil modificar ele. Difícil é você entender que você não é ele. Você acha que você é esse personagem. Eu não vou ficar falando desse assunto aqui, porque eu já falo nas lives, tá? Salvo, você vai lá e vê. Então nós vamos juntar isso, eu vou te ensinar alguns princípios financeiros para também desenvolver sua vida financeira, porque eu estou percebendo isso. Tem muita gente me ouvindo de riqueza, ouvindo de prosperidade, com a vida financeira uma ruaça. E o cara nem dá conta de me ouvir, porque está com tanto problema financeiro que ele não quer saber de riqueza nem prosperidade. Então vamos colocar o dinheiro no lugar dele, vão te colocar o personagem no lugar dele, vão acionar a consciência, vão subir seu nível de governo para você poder mudar sua vida, tá? Quanto que vai pagar para essa imersão, tá? Nada. Tá? Não vai pagar nada, vai pagar com o seu tempo, que é mais precioso do que dinheiro, ouro e prata. Então você precisa dedicar tempo ouvindo o sábio, ouvindo as coisas certas, ouvindo o conhecimento certo, pegando os instrumentos certos, tá bem? Tamo junto, mais uma live aí. Espero que tenha edificado sua vida. Eu quero responder uma pergunta. Se alguém tem pergunta aí, já manda de uma vez que nós vamos responder aqui. Quem tem uma aliança com Deus vence e faz a diferença. Será que existe parentes de Salomão ainda na terra?
Você tá indo longe, hein, irmão? A descendência continua, né? Tanto que Jesus é descendente de Salomão, hein? Jesus, ele vem de Davi tanto por... Aliás, não é descendente de Salomão, né? Descendente de Davi. Ele vem de... Tanto da parte de mãe quanto da parte de pai. Davi é descendente de Davi. Manda um abraço para Salvador. Eu prefiro liberar o perdão e me afastar. Pois é, perdão não significa que você tem que viver perto da pessoa, tá? Liberar o perdão não significa que você tem que estar com a pessoa todo dia. Você tem que amar ela. Amar é uma escolha. Qual que é a escolha? Não odiar. Você não odiou, não guardou rancor, você já está escolhendo amar a pessoa. Não significa que você tem que trazer ela para dentro da sua casa, não. Tem mais alguma pergunta aí? Manda aí. Tem pessoas que reforçam o fuxico. Tem demais. Tem mulheres que deixam os esposos e eles voltam para a casa dos pais. Misericórdia. Cadê? Manda uma pergunta aí para nós terminar a live. Bom dia. Jesus era primo de João Batista. Pois é, verdade. Os dois se encontram. Grávida ainda, a mãe deles estava grávida. As duas se encontram. E o Espírito de Jesus visita o Espírito de João Batista e os dois se mexem na barriga. Doideira, né? Acontece muita doideira na Bíblia que a gente não para entender. A criança está no ventre da mãe, ela já existe antes do ventre da mãe. Você sabia disso, Daniel? Antes do ventre da mãe, você já existia. Jesus fala que quando você chegar no céu, ele vai te dar seu verdadeiro nome. Por isso que nem o nome do personagem é seu nome de verdade. Eu vim de uma família muito fraca, mas nunca aceitei a fraqueza financeira. Você sabia que quem amaldiçoa, Deus também amaldiçoa? Deus fala assim: eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração. Abraão, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar e abençoar quem te abençoa. Nossa, Deus amaldiçoa, Thales. Ele que está falando, não sou eu. O que é a maior maldição? A maldição vem no espírito. O espírito não é só mundo espiritual de demônio, não. O espírito é ideologia. O pai está... Quantas pessoas você conhece? Vem, a maldição é hereditária. A avó nunca casou, a filha nunca casou e agora os netos dela continuam sem casar. Nossa, quero perceber quem é o personagem, como moldar ele. Mano, isso é o mais poderoso, velho. Isso é o mais poderoso que você pode existir. E o melhor, que o personagem, você acredita que é ele. Por exemplo, qual que é o seu nome? Aqui não tem seu nome, você é uma mulher. Esse nome não é seu, esse nome é do seu personagem. O personagem vem do passado, vem dessas maldições. Tá vindo de ideologia. Seu pai instalou uma ideologia. Como assim, Thais? Explica mais sobre isso. O personagem, ele está na sua mente, chama passado, tá? O que é o personagem? O personagem é o passado, você precisa destruir o passado. Você tem que nascer de novo. Jesus fala com Nicodemo, tem que nascer de novo. Tem que destruir o passado. Tem que nascer de novo. Destruir não é esquecer, não é apagar o passado, tá? O passado são memórias que continuam na sua cabeça. Você tem que ressignificar o passado. Então, o que é modificar o personagem? O que é moldar o passado? O personagem é ressignificar o passado. Vovó nunca casou. Aí vem aquela maldição hereditária. Não, o problema é que a vovó instalou na filha dela, falando, homem não presta, homem tudo trai, homem não vale a pena. Tem mulher, eu conheço, mulher que fala com a filha dela, não, vou arrumar uma mulher pra mim, porque homem não presta. Aí vem aquela maldição hereditária. O que é maldição hereditária? Espíritos hereditários. O que é espíritos hereditários? Ideologias hereditárias. Vem da mãe, da avó, instala na filha, que passa pra neta. Até a ciência já sabe disso. Você chega para fazer um exame de mama no médico, você chega para fazer alguma coisa cardiológica, o que o médico pergunta? Sua avó tinha? Sua mãe tem algum problema disso? Aí já sabe que isso passa até na genética, porque vem sendo instalado aqui, ó. Aí vem sendo instalado aonde? No personagem. A sua mãe instalou em você, homem não presta, homem tudo trai. Aí você tá aqui casada, seu marido é bom, mano. Você casou com um homem certinho. Só qual que é o problema? Tá instalado aqui, ó, no personagem. O que o personagem fala? Não tem como homem prestar.
Aí seu marido tá lá trabalhando, você tá ligando. Você tá me traindo, né? Aí o cara chega 5 minutos atrasado em casa. Você tava com outra mulher, né? Aí você vai criando aquilo com a sua boca, porque quando você usa o sentimento, mas a fala você cria. Aí você tá criando a cabeça dele. Eu tenho que trair essa mulher mesmo. Nossa, que mulher chata. Eu não aguento estar em casa. Aí ele vai e fica com outra mulher que tá falando coisa bonita no ouvido dele. Não tá reclamando com ele. Aí o que que acontece? Vem uma maldição hereditária, que seu personagem é insuportável. E aí o homem vai e não aguenta você, porque você tá revivendo o passado todo dia na cabeça dele. Aí ele vai e encontra outro que não tá com essa chatice. Aí ela não tem a maldição hereditária, né? Ela não tem essa ideologia que vem sendo instalada. Aí ele vai pra outra e só reforça o seu. Não, homem não presta. Realmente ele não presta, ele não me traiu. Não é você que é um idiota. Não é você que ficava criando isso. Não é você que não era sábia. Não é você, a culpa não é sua. Então o personagem é a coisa mais importante para você enxergar e entender que isso, que ele não é você, que dá para modificar isso, é a coisa que você tem que aprender mais rápido. Como que faz isso? Link do TikTok, sai daqui, segue meu canal, vai no link, põe YouTube, Lives da Consciência. Assistiu 5 lives ali, você já consegue enxergar o personagem e já consegue modificar ele. A próxima live vai ser hoje às 21 horas da consciência, eu vou falar de mundo espiritual. Jesus fala que nós conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele te conhece antes do ventre da sua mãe. Você foi gerado nele. Você é um ser eterno que desceu aqui para a Terra para ter uma experiência terrena e fazer uma escolha. Qual escolha? Eu quero a luz ou eu quero as trevas. Só isso você veio fazer na Terra, tá? Essa é a sua principal missão na Terra. Saber se você quer Jesus ou não. Logo de manhã, mas Jesus não veio desfazer as obras do diabo. Pois é, maldição é outra coisa. As obras do diabo nem tá falando com você. Tem muita gente que fala, o capeta na minha cabeça, mas nem é o capeta, é só o personagem. Ele falou que sua bisavó instalou na sua avó, que instalou na sua mãe, que instalou em você, e essa voz que ele falou lá no passado instalou uma ideologia nelas que está instalada em você. Homem nenhum presta, é uma ideologia. Está instalada, ele nem precisa falar, já está ali instalado, ele só vem para pegar o café da manhã dele e o jantar. Ele nem fala com você assim não. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por isso que a maldição ela vem passando. Quando você clama o sangue de Jesus, acabou, irmão. Você clamou o sangue de Jesus, acabou o problema no seu casamento. Clamou o sangue de Jesus, acabou a maldição hereditária. Clamou o sangue de Jesus, você vai enxergar. Primeiro, você tem que enxergar essas maldições. Maldições são ideologia. Enxergou a maldição, enxergou a ideologia, passa pelo sangue de Jesus que acabou o problema. Na minha família vem negócio de traição. Os homens têm mulher lá, mano. Na minha família, o cara sempre tem mais de uma mulher. Os caras, não é uma família assim, não é escondido, não. É de verdade. Tem lá, é limpo, a mulher sabe e eles vivem bem com isso. Entendeu? Eu venho de uma família assim. Então, qual que é a maldição hereditária? Isso é normal para mim. Meu personagem cresceu vendo isso. Então, eu posso ter isso. Não é que Deus falou, você vai viver a maldição na sua vida. Não, é natureza. Deus está revelando uma biologia. Vai passando ali até a 3ª geração, porque a criança vai vendo isso. Peraí, meu bisavô tinha 3 mulheres. Meu avô tinha 2. As 2 sabiam de tudo. Meu pai tem 10 filhos. Cada um, 3 comigo, com a minha mãe, não sei quantos filhos. Então eu posso viver isso, é natural. Inclusive, tipo assim, ó, vou dar um exemplo para vocês entenderem esse negócio de maldição, que vocês ficam dando umas viagens aí de demônio, de não sei o quê, mas é natural. Por exemplo, meu pai é militar, meu avô era militar, meus tios era tudo militar. Sinceramente, vocês, eu cresci, eu achava que se eu não virasse policial, eu ia morrer de fome. Eu achava que se eu não fosse um militar, minha vida era uma ruína, porque meu personagem cresceu assim. Eles têm uma vida boa porque são militar, então eu tenho que ser militar. Então, o que é o personagem? O personagem é essas coisas que estão instaladas na sua cabeça. Vocês que estão falando do personagem, assiste o filme Divertidamente. Divertidamente vai falar justamente de um sistema de crença, as ilhas que estão aqui dentro da sua mente. É só seu personagem, não são você. Ali no Divertidamente vai justamente falar dos personagens que estão na sua cabeça. Um personagem do medo, um personagem da família que nunca vai dar em nada, o personagem da alegria. Tem vários personagens na sua cabeça, mas nenhum é você. As 5 vozes que falam na sua cabeça, nenhuma é você. Como é que eu sei disso, tá? Como é que você aprende isso? É só você ir nas lives da consciência, tá salvo aí. Assiste o filme Divertidamente, vai dar um pouquinho de clareza nisso aí.
O que eu percebo de maldição hereditária é repetição de comportamentos negativos. E faz todo sentido. Mas presta atenção também, tem o lado espiritual, tá? Não deixa de ter demônios. Maldição hereditária também são demônios que ficam ali se alimentando disso. Tem demônio que se alimenta do medo. Eu vou explicar aqui para vocês, ó. Quando estava em Gênesis 3, Deus falou para o homem assim: você é pó, Adão, e para o pó você vai voltar. Aí ele falou para a serpente: você vai comer do pó, você vai rastejar do pó, você precisa do pó para viver. O que ele está falando? O homem agora é seu banquete. Aí tem demônio que alimenta só de energia sexual. Você já viu que você tem sonho transando com outras pessoas? Isso é demônio. Não deixe isso acontecer na sua vida. E são demônios que alimentam da sua energia vital. Tem demônio que alimenta do medo. Tem demônio que alimenta... Se você olhar no passado, quando os caras em Israel, eles entrou na terra, Deus falou: mata todos os cananeus, porque se vocês não matar todo mundo, eles vão crescer e vai trazer os deuses deles, vai dar uma treta danada aí. A pessoa: não, Deus é mau. O Deus do Antigo Testamento era perverso. Não, ele conhecia o futuro. E aí conhecia, sabia que se o pessoal fosse bonzinho, aquele povo ia crescer e atrapalhar tudo. O que aconteceu? O povo de Israel foi bonzinho, não matou todo mundo, aconteceu o que Deus falou. Aí vem toda uma treta danada de Israel por causa que eles foram bonzinhos. E aí aqueles cananeus que sobreviveram, eles foram crescendo e fortalecendo, instaurou os cultos pagãos. E no culto pagão, o que eles faziam? Eles entregavam criança para morrer para esses caras. Porque os demônios alimentam disso, o medo da criança, o choro da criança, o sangue da criança. Não existe coisas espirituais sem sangue. Tinha templo lá de Afrodite, o que fazia? Juntava todo mundo e transava todo mundo lá dentro, misturava tudo. Por quê? Pactos de sangue. O sexo tem sangue, energia vital ali. Então esses demônios se alimentam desses comportamentos. Bebedice, tem demônio que alimenta disso. Ah, mano, é um assunto para a live de hoje à noite. Fica na live de hoje às 21, nós vamos falar do mundo espiritual. Eu vou falar justamente isso aí que você está perguntando. O que fala sobre personagem, mas não deixa de ser uma obra do diabo. É por isso que é uma obra do diabo. Porque ele já instalou lá atrás e ele só não está reforçando isso, porque não precisa, ele não precisa perder tempo com você. Você já está com um comportamento repetitivo, ele só vem para pegar o cafezinho. Ele criou uma máquina de café instantâneo sem acionar. Então presta atenção, ele tá lá na casa dele, lá no inferno. Opa, vai sair comida ali às 12 horas, ó. Todo dia, 12 horas da noite, meia-noite, esse cara sai pra trair a mulher dele. Jantar! Aí vem os demônios, tudo jantar. Já tá automático. O diabo é esperto, gente. Antes da gente chegar, já tava aí. Por causa disso, os ateus pegam pesado contra os evangélicos. Por causa de quê? Não sei, não entendi o que você... O cara é ateu, amigo, ele nem merece meu respeito, sinceramente. O cara é ateu, pra mim, ele é um ignorante. Por quê? Porque ele tá falando o termo errado. Ele tem que falar: eu sou agnóstico. Então, se ele é ateu, ele não tá atualizado na ciência. A ciência já prova que existe um Deus. A ciência só não faz o seguinte: a ciência só não fala que Deus é o Deus da Bíblia. Mas a ciência já tá hoje agnóstica porque já sabe que existe Deus. Ok? Então o cara é ateu, pede ele para estudar a ciência e atualizar. Por causa da matança. É, porque eles não entendem o contexto, né? Quando você não entende o contexto, o que aconteceu, você julga Deus. Aí você é muito fera, né? Você acredita em Deus. É, Deus. Você já viu uma formiguinha olhar para um ser humano, um Adão de 7 metros de altura? Adão tinha muito mais que 2 metros, você sabia disso? A formiguinha, olha, eu acredito no ser, Adão. Quem é o ser, formiguinha, para acreditar em mim? É nós acreditando em Deus. Deus existe. Nossa, você é muito fera para falar que Deus existe, mano. Você falar que Deus existe é uma audácia tremenda da sua parte. Que isso, tá? Deus não existe, Deus nem existe. Existe o absoluto, a não forma e o que existe que é a forma. Deus tá cá no absoluto, você tá jogando ele cá pra existência. Pelo amor de Deus, irmão. Tem uma live da consciência que é Deus não existe. Assiste ela aí, é 2 horas eu explicando na ciência, na Bíblia, que Deus não existe. Deus está além da não forma. Além da não forma, nós nem sabemos falar o que é. Como assim, tá? Não fala uma doideira dessa, não. Tava curtindo aqui a live. Moisés chega para ele: eu vou falar quem que o senhor é, pai. Que você existe? O que eu vou falar para Faraó? Vou falar que você é os boi, que você é os bezerros, que você é todas as aves? Deus fala: não fala que eu existo, não, mano. Moisés, assim você quebra a nossa amizade. Fala assim: eu sou o que sou. Tá justamente batendo isso aí. Eu explico na live da consciência. Deus não existe. Acho que é a live 6.
Tá bom, ficou aí, já respondi algumas perguntas. Hoje às 21 horas nós estamos juntos de novo. Bora correr, acelerar o cardio, aumentar o poder do leão, botar a águia equilibrada aqui agora numa meditação ali, orando, falando com Deus. Você sabia que eu falo meditação, vou até explicar aqui que tem gente que acha que eu vou sentar ali e ficar Não, Moisés, Abraão, Isaac estava meditando quando a Rebeca chega para ele. Ele não estava sentado, ele estava caminhando, observando a beleza. A sua consciência necessita de meditação. Só que não é aquela meditação assim, igual um monge, não. É você parar e ficar em silêncio. Tem uma doideira aí da consciência que é o foco. O foco é o que revela a consciência. Se você pegar seu relógio... Eu só tenho relógio por causa disso aqui, ó. Apertei 2 vezes, já está aqui cronômetro, pum. Eu estou sempre cronometrando meu tempo, mano. Aumenta sua eficiência. Se você pegar o cronômetro, colocar aqui, cronometrando, ficar 10 minutos, você vai orar. Vou te explicar isso aí para quem gosta de orar. Quando você vai orar, você não pode dobrar o joelho e orar. Presta atenção no que eu estou falando com vocês. Eu vou ir orar agora. Eu não paro e oro. Não pode fazer isso. Por quê? Eu te aconselho, correr antes de orar. Porque quando você corre, você acelera o seu batimento cardíaco. Depois você para. Nossa, mano, o poder da oração é muito maior quando você faz isso. Então, quando você vai orar, tá? Eu não quero correr, não quero fazer exercício, tá bem? Só quero orar. Então, você vai ligar o cronômetro, vai tirar todo o telemóvel, tudo de perto de você. Você vai ficar 12 minutos em silêncio. Liga o cronômetro, pode pôr ele na frente para você enxergar. Só cuidado com o celular. Se você fizer no celular, desativa a internet, põe em modo avião, porque os outros vão te ligar, vai chegar a notificação, você vai querer mexer no celular. Inclusive, quando dá 3 minutos, começa a vir os impulsos. Pega o cronômetro, faz o que eu tô falando, coloca o cronômetro na sua frente. Você vai orar, você não vai falar nada durante 12 minutos. Quando é 3 minutos, começa a vir os impulsos para você sair dali. Quando dá 12 minutos, é automático, sua cabeça vai começar a trazer coisas de Deus. Porque a sua cabeça está recebendo as coisas de Deus, só que tem muito barulho, muita coisa está te atrapalhando. E aí quando dá 12 minutos, você começa automaticamente a receber as coisas de Deus, seu nível de autoridade sobe, a água que estava suja começa a descer e você começa a acionar o mundo espiritual. Só que você não faz isso, né? Sua oração não dura nem 12 minutos. Então é 12 minutos em silêncio para começar a orar. Faz isso. Estou no trabalho agora, ore por mim também nas suas orações. Tamo junto, irmão. Não adianta nada eu orar para você se você não ouvir o que eu tô falando e praticar, mano. É pesado isso aí. A gente sempre ora pela igreja, né? Por uma graça comum. Tem anjos descendo aí todo dia para proteger vocês, para livrar do diabo. Mas todo dia eu oro. Nessa oração que eu faço ali, sabe o que eu falo? Que a água, eu acesso a água do trono, essa água flui por mim, eu trago isso para o ambiente, manifesto no hoje e eu falo sobre essas lives. Que quando eu tô fazendo a live, a água já tá fluindo aí. Se tiver capeta aí, tem que sair correndo, irmão. Não tem jeito, não. O problema é que depois da live, você volta pro mesmo comportamento, os capetas falam, banquete de novo, vão chupar o sangue dele. E aí fica isso aí. É filme de vampiro, esse chupava sangue. Isso não é à toa, não, irmão. Vou revelar mais disso da live de hoje. A live de hoje eu tô me preparando para me ficar mais tempo nela. Eu sei que vai ser um pouquinho mais longa, mas eu vou falar muita coisa do mundo espiritual. Então, irmão, aí tá convidado, tá? Quem quiser participar da imersão no fim de semana, no link da bio tem grupo de ascensão. A oração do justo pode muito seus efeitos. Pode, mas nem Jesus curava se você não tiver fé. Tanto que quando as pessoas eram curadas de Jesus, ele fala, seja conforme a vossa fé, seja conforme o vosso coração, seja conforme o seu poder de consciência. Então, se você não tem consciência e só está dependendo de profeta, de sair por aí, não acontece nada, não. A mulher do fluxo de sangue foi curada, Jesus nem orou para ela, nem tocou nela. Então tem mais a ver com você, Carlos, do que comigo, entendeu? Se você realmente tem uma confiança em mim, acredita que eu posso fazer algo, aí é poderoso. Porque aí você vem, acessa uma fé que você está vinculada a mim, mas não deixa de ser fé, e aí o poder se manifesta. Era assim que Jesus fazia, tá bom? Tamo junto, um abraço aí para vocês. Vou lembrar de você hoje, Carlos, vou orar para você ali, tá bem? Eu vou orar para Deus abençoar. Deixa eu pensar aqui uma coisa, ó. Hoje é dia 20. Até dia 30 eu vou orar para Deus abrir uma porta para você que você não quer entrar nela. Então você vai gravar aí, hein? Vou orar agora para Deus abrir uma porta na sua vida que você não quer entrar nela. Mas essa porta vai te levar para o próximo nível, tá? Pode gravar que essa porta vai se abrir antes do mês acabar. Tamo junto.